Se você quer elevar o nível do seu trabalho, vai por mim. Esse é o melhor microfone que você pode achar em todo o mundo. Se você já conhece o famoso SM7B, provavelmente já ouviu falar que ele é um dos microfones mais usados por streamers, podcasters e até músicos. Mas agora a Shure resolveu dar uma repaginada e trouxe esse modelo novo e eu vou te contar tudo sobre ele. Mas aí sempre surge aquela dúvida se esse microfone vale realmente a pena pelo preço. Será que ele é realmente a escolha certa para quem está começando ou já manja do assunto? Ou é só mais uma jogada de marketing para tirar uma graninha do bolso da gente? Vou te dar uma visão completa tanto na teoria quanto na prática para te ajudar a decidir se ele merece ou não um lugarzinho no seu setup. O microfone que veio antes dele, que no caso é o SM7B, já era muito famoso, principalmente por ser o queridinho de vários streamers e podcasters, pois era super versátil e tinha uma qualidade de som muito boa. Só que tinha um detalhe que sempre incomodou muita gente. Ele tem uma sensibilidade bem baixa. Ou seja, você praticamente precisava de um pré-amplificador extra para ele funcionar direito. E aí começaram aquelas discussões eternas nos fóruns e nas lives sobre qual interface usar, qual pré é melhor, etc. Agora a Shure chegou com essa versão nova prometendo resolver isso. Mas para saber se resolveram essa questão, a gente tem que entender o que é o Shure SM7DB e por que ele está chamando tanta atenção. Primeiro é bom entender de onde ele vem. A linha SM7 da Shure não é de hoje não. O SM7 original foi lançado lá atrás em 1973 e já era bem visto pela galera do áudio e por ter um som bem fiel e natural. Depois veio o SM7B em 2001, que até hoje é um dos microfones mais usados, principalmente pelos streamers, podcasts e até estúdios de gravação. É sério, se você der uma olhada no setup de quem faz conteúdo, tem uma chance enorme de encontrar um SM7B por lá. E agora, depois de 22 anos, a Shure finalmente trouxe uma atualização com o SM7DB. E o que mudou? A maior novidade do SM7DB é o pré-amplificador integrado. Traduzindo para quem não está tão acostumado com os termos, isso significa que ele já vem com um turbinador de som embutido, te dando aquele ganho extra de 18 a 28 decibéis, dependendo da configuração que você escolher. Isso resolve um problema que a gente já comentou. O SM7B tinha uma sensibilidade muito baixa, então para ele funcionar bem, você era praticamente obrigado a ter um pré-amplificador externo, tipo um Cloud Lifter, para dar aquele empurrão no volume. Era quase uma compra obrigatória para quem pegava o SM7B. Agora com o SM7DB, esse ganho já está embutido. Teoricamente, você não precisa mais de equipamento extra para fazer ele soar alto e claro. Isso é um baita ponto positivo, porque você economiza no equipamento e deixa tudo mais prático, principalmente para quem está começando ou quer simplificar o setup. Além do ganho, a Shure deu uma mexida no visual também. O SM7DB tem um corpo um pouco mais longo e eles deram uma repaginada no design, colocando um logotipo maior e até uma numeração em verde no microfone. Esse detalhe de verde até gerou uma certa polêmica, porque tem gente que não gostou muito, mas na real isso é mais uma questão de gosto, né? O visual é importante, mas o que conta mesmo é a qualidade do som. Então, qual é o objetivo desse upgrade afinal? A Shure queria tornar o SM7DB mais prático e acessível, eliminando a necessidade de comprar um pré-amplificador externo para atingir aquele ganho ideal. É uma tentativa de trazer o microfone para um público mais amplo, sem que eles precisem gastar com mais equipamentos e sem complicar tanto o setup. E convenhamos, simplificar as coisas é sempre uma boa pedida, né? Agora que a gente já entendeu o que é o Shure SM7DB e o que ele trouxe de novo, chegou a hora de falar sobre o que realmente interessa: a qualidade de som. Porque no final das contas a tecnologia e o design são legais, mas o que conta é o desempenho. Esse vídeo está sendo gravado com o SM7DB, o que dá para você ter uma noção de qualidade de áudio que dá para chegar com ele. Na prática, ele mantém aquele som limpo, quente e encorpado que a gente já espera da linha SM7. No teste off-axis, o SM7DB mantém uma boa rejeição de som em ângulos fora do eixo, o que é ótimo para ambientes mais barulhentos e também evita capturar ruídos indesejados que não estão vindo diretamente da fonte de som principal. Agora vamos falar de um detalhe curioso: os interruptores da parte traseira do SM7DB. Esses controles permitem fazer algumas alterações no som, como o roll-off, que corta as frequências mais baixas, e o boost de faixa média, que dá um up em certas frequências. Mas sendo sincero, essas funções podem não ser tão úteis assim para todo mundo. Na maioria das vezes, quem grava profissionalmente já faz esse tipo de ajuste na mixagem no software de edição. Então esses botões podem acabar ficando ali meio esquecidos. É uma boa ter essas opções no microfone? Sim, mas acho que a maioria das pessoas não vai mexer muito nisso no dia a dia. Mas a gente tem que avaliar se o Shure SM7DB realmente faz sentido no cenário atual de tecnologia de áudio. O ponto principal que precisa ser discutido aqui é a relevância do ganho extra que o SM7DB traz. Em 2023, as
interfaces de áudio evoluíram muito e algumas delas, como a Rode Streamer X ou a Mac DLZ Creator, já oferece até 80 dB de ganho. Ou seja, a grande vantagem do SM7DB, que é o pré-amplificador embutido, acaba perdendo um pouco da importância, porque essas interfaces modernas já conseguem entregar o mesmo nível de desempenho com o SM7B tradicional. Isso levanta a pergunta: será que o SM7DB é realmente necessário para quem já tem um bom setup de gravação? A verdade é que se você já está investindo numa interface de alta qualidade, talvez o ganho extra do SM7DB não seja um diferencial tão grande assim. A ideia de eliminar a necessidade de um pré-amplificador externo é bacana, mas com o avanço das interfaces pode ser que ele não traga tanto benefício assim no longo prazo. Outro ponto importante é que o Shure SM7DB continua sendo um microfone XLR tradicional. E aqui a gente tem uma questão interessante, porque hoje em dia a concorrência está cheia de microfones que combinam USB e XLR. Um exemplo claro é o Shure MV7, que te dá a flexibilidade de usar tanto com interface de áudio quanto diretamente no computador via USB. Isso pode ser um diferencial enorme para criadores de conteúdo, streamers e até podcasts que querem algo mais versátil. Isso nos faz pensar: será que o SM7DB não perdeu uma oportunidade ao não incluir uma entrada USB? Imagina se ele tivesse essa opção. Poderia ser uma solução mais completa e atraente para quem quer praticidade. Do jeito que ele foi lançado, fica parecendo que a Shure quis manter o microfone do lado mais purista, mas talvez tenha deixado de agradar um público maior que é mais flexibilidade no setup. Mas para compensar isso, é possível comprar um adaptador USB específico para ele. Esse é o Shure MV-X2U, um adaptador USB que transforma qualquer microfone XLR em um microfone USB. Ele é perfeito para quem quer conectar diretamente no computador sem precisar de interface de áudio. Esse adaptador oferece até 60 dB de ganho, o que já é bem mais do que necessário para a maioria das situações. A parte interessante é que com o MV-X2U você pode usar o SM7B ou o SM7DB com a mesma facilidade de um microfone USB, eliminando a necessidade de interfaces caras. Ele também tem um ajuste automático de nível que facilita muito a vida na hora de gravar. Agora, o preço lá fora desse adaptador está na faixa de uns $129, que convertendo dá uns R$630, dependendo da cotação. Agora, isso levanta a questão: se o SM7DB tivesse uma opção USB nativa, talvez esse adaptador nem fosse necessário, né? Isso nos faz refletir sobre o custo-benefício do SM7DB, já que por um pouco mais você consegue transformar o SM7B em uma solução USB com o MV-X2U. Será que a Shure perdeu uma oportunidade ao não incluir essa funcionalidade diretamente no microfone? Agora é sobre o preço. Lá na gringa o SM7DB custa $100 a mais que o SM7B, e isso levanta a dúvida: vale a pena? Claro que ele te poupa de ter que comprar um pré-amplificador separado, mas com as interfaces modernas que a gente já mencionou, pode ser que você nem precise desse ganho extra. Além disso, olhando para o futuro, as interfaces estão ficando cada vez mais potentes e acessíveis, o que pode acabar tornando o pré-amplificador do SM7DB um tanto quanto desnecessário. Então, quando a gente pensa no custo-benefício, o SM7DB talvez não justifique esse valor extra para todo mundo. Se você já tem uma boa interface ou está de olho em uma, o SM7B tradicional pode continuar sendo uma opção mais econômica e eficiente. Afinal, quem quer pagar mais por uma funcionalidade que pode acabar sendo irrelevante daqui a 1 ou 2 anos? Apesar de todas as críticas que fizemos sobre o Shure SM7DB, existem sim situações onde ele faz toda a diferença, e é justamente nesses momentos que o pré-amplificador embutido brilha. Um dos grandes benefícios do SM7DB é o aumento de ganho que ele oferece, especialmente em cenários de gravação com fontes de som mais silenciosas. Se você trabalha com ASMR, gravações de natureza ou qualquer tipo de áudio que precise capturar detalhes sutis, o SM7DB vai te poupar de muita dor de cabeça. Com o SM7B, por exemplo, você teria que adicionar um pré-amplificador externo para conseguir captar essas nuances, o que, além de ser um gasto extra, ainda existe mais equipamentos e configurações. No caso do SM7DB, o ganho já vem embutido, o que facilita muito a vida de quem precisa de captura de áudio precisa e limpa em volumes baixos. Nessas situações, o pré-amplificador dele realmente se destaca e faz valer a pena a diferença de preço. Então, se você é alguém que trabalha com áudio mais delicado, gravações onde o silêncio e os detalhes são essenciais, o SM7DB vai ser um upgrade bem interessante. Não ter que lidar com interfaces ou pré-amplificadores extras pode economizar muito tempo, dinheiro e te dar uma solução mais prática. Mas olhando para o futuro, é interessante pensar na relevância que o SM7DB ainda pode ter no mercado de microfones. Mesmo com todas essas interfaces modernas que oferecem bastante ganho, ele ainda traz um fator de conveniência que pode atrair muitas pessoas, especialmente aquelas que querem simplicidade e qualidade sem precisar de uma cadeia complexa de equipamentos. E é legal refletir sobre a coexistência do SM7B e do SM7DB no mercado. A linha SM7 já se provou uma das mais icônicas da Shure, então é bem possível que a Shure mantenha as duas versões, oferecendo opções para diferentes tipos de usuários. O SM7B ainda vai ser uma escolha favorita para quem já tem um setup mais robusto, enquanto o SM7DB pode atrair quem busca algo mais plug and play, sem abrir mão da
qualidade. Agora o veredito final. Vale a pena comprar o Shure SM7DB? Para ser bem sincero, se você já tem uma interface moderna que oferece bastante ganho, como muitas no mercado atualmente, provavelmente não vale. O SM7DB entrega uma solução prática, mas o ganho extra não vai ser tão necessário para a maioria das pessoas. Por outro lado, se você trabalha com fontes de áudios mais sutis e precisa daquele ganho extra sem complicação, ele pode ser uma ótima escolha. O SM7DB traz melhorias interessantes, mas chegou no momento em que a tecnologia de áudio está mudando bastante e a falta de um conector USB realmente parece uma oportunidade perdida. Mas é isso aí, se você curtiu esse review e quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal. Esse microfone não foi barato e eu fiz essa review com muito cuidado para te ajudar a decidir. O canal tá só começando e cada inscrição faz muita diferença. Valeu demais e até o próximo vídeo.